Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, que a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais, que viste, são as 7 igrejas. Apocalipse 1:20. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num material, olha, fascinante e bem intenso. Um trecho de vídeo do YouTube que basicamente lê e explica o primeiro capítulo do Apocalipse, Apocalipse 1. A fonte é essa, uma leitura comentada mesmo. E a nossa missão aqui é tentar ir um pouco além, sabe? Entender como esse comecinho já define tanta coisa, a autoridade, o tom, os temas principais. Exato. Como ele prepara o leitor, né, para as visões complexas que vêm depois. O que a gente tira de essencial logo de cara, porque é dramático, as imagens são muito fortes. Vamos investigar isso. Com certeza. Apocalipse 1 é a base, né, a pedra fundamental mesmo. Tudo que vem depois, de certa forma, se apoia no que é estabelecido aqui. A maneira como a revelação é dada, quem é a figura central, para quem se destina. Nossa, é crucial. Sim. E as imagens já começam com tudo, pintando um quadro que, nossa, ecoou por séculos. Ótimo ponto. Então vamos começar pelo começo mesmo. A origem da revelação. O texto diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Essa sequência. Deus entrega para Jesus,
que manda um anjo para João. Isso parece muito intencional, né? Totalmente. Estabelece, assim, sem deixar dúvida, uma origem divina. Uma autoridade que não dá para questionar. Não é ideia do João, é algo que vem direto de Deus. Certo. E o propósito está ali, na cara, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. A palavra aqui é brevemente. Tem um senso de urgência, sabe? Uhum. E reforça logo depois, porque o tempo está próximo. Para eles ali, para os primeiros leitores, não era algo para um futuro distante, não. Era relevante para a situação deles agora. E junto com essa urgência vem uma promessa, quase um empurrãozinho. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Isso dá um peso diferente para a leitura, né? Não é só informação. Exatamente. Não é leitura passiva. É uma profecia ativa. Precisa ouvir com atenção e guardar, que significa internalizar, agir de acordo. É uma mensagem para transformar mesmo a vida de quem recebe. E quem são esses primeiros destinatários? O texto é específico. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. E aí lista: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Comunidades reais, com endereço, né? Isso aterra a mensagem. Sim, ancora tudo numa realidade histórica. Bem concreta, mesmo que a aplicação vá além delas depois, claro. E a saudação, graça e paz, olha de onde vem, não é de qualquer lugar. Certo. Vem, de 3 fontes divinas. Primeiro, da parte daquele que é e que era e que há de vir. Uma forma poderosa de falar de Deus Pai, né? Eterno, soberano sobre o tempo. E depois fala dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Essa imagem é um pouco mais misteriosa, talvez. O vídeo comentou isso. Sim, geralmente o pessoal interpreta como a plenitude do Espírito Santo. 7 muitas vezes é perfeição, completude no Apocalipse, né? Ou talvez anjos de alta patente ali. Mas o foco é a origem divina dessa presença poderosa junto a Deus. Entendi. E a terceira fonte da saudação é da parte de Jesus Cristo. E aí o texto capricha nos títulos, hein? Ele é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. O que esses títulos já entregam sobre ele logo de cara? Olha, entregam quase tudo. Fiel testemunha aponta para a verdade da mensagem dele, para o exemplo de vida até a morte se preciso. Primogênito dentre os mortos, não é o primeiro a morrer, mas o primeiro a ressuscitar com glória. Ah, entendi. É a garantia da ressurreição para quem crê nele, a prova da vitória sobre a morte. E príncipe dos reis da terra afirma a autoridade máxima dele sobre todos os poderes aqui na terra, mesmo que essa autoridade ainda não esteja, digamos, óbvia para todo mundo. É uma declaração de identidade e poder muito forte. E o texto liga isso direto ao que ele fez pelos fiéis. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e ainda diz que por causa disso ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Imagina o impacto disso nos primeiros leitores, talvez gente sofrendo perseguição. Nossa, são impactos gigantescos. Se chamado de reis e sacerdotes, isso elevava o status deles de uma forma, assim, radical. No meio de um império que exigia adoração ao imperador, isso dava uma identidade celestial, sabe? Um propósito divino, acesso direto a Deus. Uau! Não é à toa que essa parte termina com uma doxologia, né? Uma explosão de louvor. A Ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. É a resposta natural de quem entende quem Cristo é e o que Ele fez. Seguindo em frente, eu tô muda, fica quase cinematográfico. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. E ainda diz que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Como essa cena da vinda dele contribui para o cenário do capítulo? Ela estabelece o clímax da história, na visão cristã. Vir com as nuvens. Isso usa a linguagem lá do Antigo Testamento de Daniel 7, associada à glória de Deus, ao julgamento. Ah, sim. O fato de que todo olho verá torna o evento universal. E a lamentação das tribos, especialmente os que o traspassaram, sugere um reconhecimento geral, talvez tardio e doloroso para alguns, da identidade e autoridade dele. É algo cósmico, definitivo. E logo depois dessa imagem da vinda,
vem uma das declarações mais fortes do livro, né? A autodeclaração. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos desempacotar isso. O que significa se chamar de Alfa e Ômega? Alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. Usar isso é um jeito simbólico de dizer: eu sou tudo, do começo ao fim e tudo no meio. Abrange a totalidade da existência do tempo. Entendi. E é reforçado por o princípio e o fim. A frase que é e que era e que há de vir repete a ideia da eternidade de Deus, sua presença constante. E todo-poderoso, que vem do grego pantocrator, significa literalmente aquele que tem poder sobre tudo, soberania absoluta. Nossa, então uma frase só condensa eternidade, totalidade, onipotência. Uau! Daí a narrativa volta para o João, né, o receptor humano da visão. E ele se descreve de um jeito humilde, vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Sim, ele cria um laço ali, de solidariedade. Ele não está escrevendo de longe, confortável, mas como alguém que passa pelas mesmas lutas, tem as mesmas esperanças das igrejas. Uhum. E ele diz onde está e por quê. Estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Pátimos era uma ilha de pedra usada para exílio pelos romanos. Ele está lá preso por causa da fé. E é nesse cenário de isolamento, de provação que a experiência acontece. Fui arrebatado no espírito no dia do Senhor. Esse dia do Senhor geralmente é o domingo, né? Isso, o dia da ressurreição. E nesse estado de consciência alterado, ele ouve, detrás de mim, uma grande voz como de trompeta. Som de trompeta na Bíblia geralmente anuncia algo importante, solene, uma mensagem divina, chamado para prestar atenção. Certo. E a voz se identifica, repetindo o que já tinha sido dito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. A mesma declaração de antes, mas agora direto para ele. E com uma ordem bem específica. O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, e repete a lista das cidades. A ordem é clara. A repetição da lista das igrejas mostra a importância delas como as primeiras a receber. E a ordem para escrever garante que a revelação seja guardada, transmitida direitinho. É um mandato divino mesmo, para documentar a visão. Então João se vira. E o que ele vê é o ponto alto visual desse capítulo. Virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. A descrição que vem depois é cheia de detalhes simbólicos. Como a gente pode resumir o impacto dessa visão? É uma imagem, assim, majestosa, cheia de facetas de Cristo glorificado. Não é um retrato físico, literal, sabe? É uma representação simbólica dos atributos dele, da autoridade. Se a gente agrupar os elementos... Ok, vamos lá. Ele está com uma roupa comprida, um cinto de ouro. Isso sugere um status de realeza ou sacerdote. A cabeça e os cabelos brancos como a neve. Pureza, mas também eternidade, né? Lembra o ancião de dias lá de Daniel? Exato. Os olhos como chama de fogo. Indicam um conhecimento que penetra, que vê tudo, que julga e purifica. Os pés como latão reluzente, tipo metal refinado no fogo, simbolizam força que não abala, estabilidade. E a capacidade de esmagar quem se opõe no juízo divino. A voz, descrita como a voz de muitas águas. Isso passa um poder imenso, uma autoridade que não dá para ignorar. Na mão direita, a mão do poder, ele segura 7 estrelas. A gente vai ver o significado depois. Isso. E da boca sai uma espada aguda de 2 fios. Um símbolo claro da palavra de Deus, né? Que penetra, julga, discerne, como está lá em Hebreus. E por fim, o rosto brilhando como o sol na sua força. É a glória divina ali manifesta, quase impossível de olhar direto. Juntando tudo isso,
Não é só uma descrição, é quase um resumo visual da mensagem sobre Cristo nesse livro todo, né? Eterno, puro, sabe tudo, julga, é estável, poderoso na palavra e glorioso. Não me espanta a reação do João. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. É uma reação humana totalmente compreensível diante de uma teofania, né? Um encontro direto com essa majestade divina que esmaga. É reconhecer a própria pequenez, o pecado diante da santidade e do poder absolutos. Mas a figura não deixa ele ali, prostrado. Verdade. O texto diz, e ele pôs sobre mim a sua destra, o mesmo toque de poder, mas agora para confortar, restaurar. E as palavras que vêm em seguida são o coração da esperança cristã. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Essa é a proclamação central. Ele reafirma a eternidade dele, primeiro e último, mas conecta isso direto com a história dele aqui na Terra. Ele é o que vivo, que passou pela morte, fui morto, mas venceu a morte e agora vive para todo sempre. A ressurreição é a garantia da identidade e do poder dele. E ele adiciona algo fundamental sobre essa vitória. E tenho as chaves da morte e do inferno, ou do Hades. Ter a chave significa ter autoridade, controle. O que isso queria dizer na prática para aqueles primeiros cristãos? Significava a segurança máxima. Nem a morte física, nem o destino depois da morte, o Hades, o reino dos mortos como eles entendiam, estava fora do controle de Cristo. Para gente que talvez enfrentasse perseguição, martírio, saber que o Senhor deles, que já tinha vencido a morte, tinha autoridade final sobre vida e morte, nossa, era uma fonte de coragem e de esperança sem medida. Faz todo sentido. E essa autoridade toda serve de base para a próxima ordem a João. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. É um mandato bem ampliado. Sim, cobre 3 tempos. A visão que ele acabou de ter, as que tens visto, a situação atual das igrejas, as que são, que vão ser detalhadas nos capítulos 2 e 3, e os eventos futuros, as que depois destas hão de acontecer, o resto do livro. E para não deixar dúvida sobre o simbolismo principal da visão, o próprio Cristo explica 2 elementos ali no finalzinho do capítulo. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. Qual é a explicação que ele dá? É direta. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. A palavra grega para anjos, angeloi, significa mensageiros. Isso pode ser anjos celestiais mesmo, guardiões de cada igreja, ou, metaforicamente, os líderes humanos, bispos, presbíteros, mensageiros de cada comunidade. Certo. E a outra parte. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Os castiçais, que servem para segurar a luz, são as próprias comunidades de fé, chamadas para serem luz no mundo. Entendido. Então, recapitulando as grandes ideias desse capítulo inicial, como ele prepara o terreno. Primeiro, estabelece a autoridade divina da mensagem, indiscutível, vinda de Deus por Cristo. Segundo, apresenta a figura central, Jesus Cristo glorificado, eterno, onisciente, vitorioso sobre a morte, soberano com as chaves do destino. Terceiro, ele está presente e agindo entre as igrejas no meio dos castiçais e atento a cada uma delas, segurando as estrelas anjos. Exato. E quarto, tem aquela urgência. O tempo está próximo. Exatamente. Esses são os pilares. A autoridade divina, Cristo glorificado no centro, sua presença ali junto às comunidades e a urgência da mensagem. Isso molda a leitura de todo o resto. A linguagem é super simbólica desde o começo, pede atenção aos detalhes, mas o capítulo já dá a primeira chave para decodificar estrelas e castiçais. Isso levanta uma questão importante sobre como essa presença e esse conhecimento de Cristo vão aparecer nas mensagens específicas que vêm logo depois. Perfeito. E isso me leva a uma reflexão final olhando para essa estrutura que você mencionou. A visão de Cristo no meio dos castiçais, que são as igrejas, e segurando as estrelas, os anjos ou mensageiros, não é só uma foto bonita estática. Ela leva direto à ordem de escrever cartas personalizadas para cada uma das 7 igrejas nos capítulos 2 e 3.
O que essa necessidade de mensagens individuais para cada comunidade sugere sobre a realidade delas? Que talvez nem tudo fosse igual ou perfeito entre elas ali. É uma observação crucial. O fato de Cristo estar no meio e conhecer profundamente cada uma, simbolizado por segurar as estrelas, implica que ele vê os pontos fortes e os fracos, os desafios específicos, as vitórias e as falhas de cada comunidade. A necessidade de cartas individuais sugere que as igrejas, embora fossem parte do mesmo corpo, enfrentavam realidades diferentes, problemas distintos, níveis de fidelidade variados. Ele não usa uma fórmula única para todas. Ele fala com cada uma conforme a condição particular dela. Isso mostra um cuidado pastoral, assim, profundo, e um chamado para cada igreja a se autoexaminar. Realmente, pensar nisso abre uma janela interessante para entender as cartas que vêm aí. Mostra um Deus que não lida com seu povo só em massa, mas de forma pessoal, contextualizada. Com essa provocação, a gente encerra a nossa exploração de Apocalipse 1, baseada no material que recebemos.